Fala aí galera do canal Play Action Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o destaque vai para Vince Lombardi, este que foi um dos maiores nomes da história da NFL e jamais será esquecido, para muitos o maior treinador de todos os tempos, inclusive para a torcida do Green Bay Packers, onde ele teve muito sucesso. Então vocês vão aqui assistir a história e conhecer de quem foi, um pouquinho mais de quem foi Vince Lombardi. Espero que vocês assistam até o final, deixem o seu like, o seu comentário, se você puder compartilhar os vídeos do canal vai ajudar. Se você não é inscrito, deixe a sua inscrição e venha fazer parte do canal Play Action Brasil. Tem muitos vídeos aí de grandes nomes da história da NFL e Vince Lombardi é um dos maiores nomes da história da NFL. Ele foi jogador de futebol americano, treinador na NFL e também executivo. E ele, inclusive, recebeu uma homenagem de... o nome do troféu dado ao campeão do Super Bowl é Vince Lombardi. Eu tive o prazer de conhecer o troféu Vince Lombardi, o troféu do Super Bowl, que esteve em São Paulo em janeiro. Um belíssimo troféu e a NFL fazendo essa grande homenagem a esse grande nome da história da NFL. E o Vince Lombardi ele nasceu no dia 11 de junho de 1913 no Brooklyn, em Nova York, no estado de Nova York. Ele faleceu no dia 3 de setembro de 1970 em Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Ele faleceu vítima de um câncer. Antes de ser treinador principal, ele foi assistente nos Giants. Ele chegou na NFL como assistente. Ele ficou nos Giants de 1954 a 1958 e depois partiu para ser treinador principal à frente do Green Bay Packers, e lá ele foi treinador de 1959 a 1967 e foi campeão 6 vezes, 4 vezes campeão na NFL, na era pré-Super Bowl. Inclusive ele surgiu bem na época, ele foi campeão bem na época que o Super Bowl foi instituído, né? E ele foi campeão em 1961, 1962, 1965 e 1967. E foi o campeão, levou os 2 primeiros títulos de Super Bowl, Super Bowl 1 e Super Bowl 2, vencidos pelo Green Bay Packers de Vince Lombardi. E por isso também, né, por ser um dos primeiros campeões aí, ele levou como homenagem colocar o seu nome ali na taça, no troféu do Super Bowl. Ele também foi treinador principal dos Redskins em 1969. Foi o último time que ele treinou antes de falecer. E esses basicamente são as principais informações da história dele na NFL. Ele também foi treinador e em alguns momentos também assistente. Antes de chegar na NFL, ele passou por uma escola chamada de Santa Cecília, em New Jersey, na Fordham University, que é no Bronx, também em Nova York, e num time chamado Army Black Knights, time de futebol da cidade de West Point, New York. Então, ele passou aí, teve uma trajetória antes de chegar na NFL. A maioria dos personagens que você vê aí no futebol americano nos Estados Unidos, na NBA, na MLB, passam aí pelas universidades, tem todo um caminho a percorrer. O esporte lá é levado muito a sério, desde pequenininho. As crianças, os adolescentes passam aí pelo high school, pela universidade, né, que eles chamam de college, e depois chegam nas grandes ligas. O Vince Lombardi também, como treinador, passou por todas essas etapas. E ele também é reconhecido como um dos pioneiros na unificação das raças, né? Porque nos Estados Unidos tinha muitos problemas. Inclusive tem um vídeo no canal aí que eu trago uma indicação de filme, Duelo de Titãs, que fala sobre os problemas raciais que o futebol americano enfrentou. E o Vince Lombardi ele tinha uma tolerância zero com qualquer jogador que tinha algum tipo de discriminação racial ou até homossexual com algum outro jogador. E ele realmente citava que se ele percebesse ou se soubesse que tinha qualquer tipo de discriminação, ele tirava do time. E ele foi muito importante para quebrar essa barreira do preconceito na época. Ele é considerado por muitos, como eu já falei, o maior treinador da história do futebol americano e é reconhecido como um dos maiores treinadores e líderes na história de qualquer esporte. Fica aqui um vídeo sobre a história de Vince Lombardi, eu espero que vocês tenham curtido. E fica ligado porque tem muitos nomes aí, né, para falar, muitos times. O canal Play Action Brasil aí tem muito conteúdo para sair. Como eu sempre digo, toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, um vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo, meus amigos.